Então vamos começar aí, vou fazer a oração, então, para a gente começar o estudo, tá, meninas? Para a gente não atrasar. Vou agradecer, então, e pedir para Deus nos direcionar aí nesse tempo, tá bom? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um tempo aqui de estudo bíblico. Peço para que agora o Senhor afaste as distrações, use a minha vida, me ensina algo novo do Senhor, que possa ser especial para mim e para todas que aqui estão. Obrigada, Senhor, por trazer palavras tão especiais, nos trazer a cada dia mais entendimento, mais sabedoria. Somos muito gratas por isso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então, a oração aqui já terminei e vamos então começar aí na palavra, tá? Então, a palavra está lá em Lucas, no capítulo 19, dos versículos 1 ao 10. Tá? Eu vou ler porque é um texto curto e aí a gente vai explanando aí cada ponto, tá? Então, vamos lá. Zaqueu, o publicano. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Então, vamos lá. Então, assim, temos algumas informações que a gente pode trazer, né? Que a gente leu. Então, o que que a gente observa aqui no texto? Zaqueu era um homem rico, era um homem de baixa estatura, ele era publicano e ele soube que Jesus estava em Jericó. Então, ele ficou curioso porque os rumores, né? As pessoas comentavam que Jesus já havia passado, ele já estava atravessando a cidade, então ele já tinha curado um cego, ele já tinha feito outros milagres. Então esse Zaqueu, esse homem rico, de baixa estatura, publicano, queria ver quem era esse homem. O que que esse homem tinha de tão especial? E aí o texto nos mostra ali o quê? Que ele tinha que achar um jeito de subir numa árvore, porque a multidão era tão grande, todo mundo queria conhecer esse homem que estava curando enfermos, que estava transformando pessoas e vidas, enfim. Então, vale a pena aqui a gente destacar o quê? A gente já falou num outro estudo sobre publicano, né? O que eram os publicanos na época? Eram os coletores de impostos. Então, assim, eram pessoas que não tinham muitos amigos, porque extorquiam o povo. O povo tinha que pagar impostos altíssimos para o Império Romano. Então, assim, era algo... entendia-se que eram pessoas que roubavam o povo. Eram pessoas que não tinham amigos e estavam sempre querendo buscar mais riqueza. Tá? Então, esse publicano, chefe dos publicanos. Então, ele tinha ainda uma posição de chefe. Ele era um cara temido pelo povo. As pessoas realmente não gostavam dele. E o texto ainda fala de baixa estatura. Sabe que me chama muito a atenção, esse texto sempre me chamou atenção, porque também sou uma pessoa de baixa estatura, então eu me identifiquei, né, por isso com ele. E pensei, nossa, que dificuldade, a pessoa quer ver alguém famoso passar e tem uma multidão e a gente é pequenininho lá no meio, é um negócio tão complicado para quem é baixinho, né? Mas é uma característica engraçada que depois eu comecei a observar. Por que foi falado isso no texto? Né? Por que foi falado que ele era de baixa estatura? Isso é interessante a gente pensar, refletir sobre isso. Então, assim, observei o texto, refleti sobre o texto e o que eu quero trazer hoje. Então, esse homem, esse pecador publicano de baixa estatura, queria conhecer Jesus. Rico.
também. Uma característica que, engraçado, que em outras passagens da Bíblia também é colocado isso, né? Era uma pessoa rica, de posses, que tinha posses. Isso é bem interessante na Bíblia. Oi, Vi, tudo bem? Boa noite. Tô começando aqui a explicar o texto, tá? Então, assim, Zaqueu era um homem rico, de baixa estatura, publicano, e que estava curioso para conhecer esse Jesus que vinha curando enfermos e fazendo muitos milagres. Então, no meio dessa multidão, ele resolveu subir num sicômoro. O que é um sicômoro, né? Então, eu fiquei curiosa, fui lá pesquisar o que era essa árvore. Essa árvore, na verdade, é uma figueira, tá? O que a figueira significa na Bíblia? É engraçado, gente, porque tudo tem um sentido da Bíblia, tá? Então, assim, se a gente vai aprofundar o estudo, a gente consegue ter um entendimento maior do que o que ele quer nos mostrar, tá? Então, assim, o que significa figueira, tá? Olhem que interessante. Figueira significa restaurar. Então, esse homem, pecador, sobe numa figueira, que significa restaurar, restauração, para ver esse homem pobre, esse homem que não tinha poder, passar, porque ele tinha ouvido que esse homem estava fazendo muitos milagres. E aí, ele sobe nessa árvore, e aí Jesus está passando. Mas o mais interessante de tudo é que, pela lógica humana, ele foi para ver Jesus. Só que quem o viu foi Jesus. Por quê, gente? Porque a gente não precisa subir num monte, a gente não precisa ter riqueza, a gente não precisa ter poder, porque Jesus sabe aonde a gente está. E ele conhece o nosso coração. Então, nesse dia, diante de toda essa multidão, ele sabia quem estava lá em cima daquela figueira. Era Zaqueu, um homem pequenininho, um homem rico, pecador, que já tinha extorquido provavelmente muitas pessoas. Mas esse homem, ele queria conhecer Jesus. E Jesus o viu e o chamou. Então, aí o primeiro ponto. Não importa quantas pessoas tem na multidão, Jesus vai ver quem tem o coração disposto a conhecê-lo, a buscá-lo, enfim. E aí Jesus fala assim para ele: desça, Zaqueu, que hoje eu quero ficar na sua casa. Mais uma vez, houve uma comoção. Por quê? Porque diante da lógica humana, Jesus, um homem santo, não poderia ficar na casa de um pecador pela religião da época, já que ele era um homem que se dizia um homem de Deus, cristão. Como que vai ficar com um pecador? Zaqueu desceu imediatamente daquela árvore, e ainda é interessante porque o texto diz: com alegria o recebeu. Será que a gente recebe com alegria? Porque assim, para a gente receber Jesus, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. E abrir mão, às vezes, de algo que é um tesouro em nossas vidas. No caso de Zaqueu, a riqueza era o seu tesouro, porque desde o começo a palavra diz que era um homem rico. Então, assim, ele, desde o momento que Jesus chamou, ele desceu, e a palavra diz: com alegria o recebeu. E o recebeu aonde? Na sua casa. Gente, quem que a gente recebe em casa? Quem que a gente recebe em nossas casas? Pessoas que a gente tem o quê? Intimidade. Então, assim, a partir do momento que Jesus teve esse encontro com Zaqueu, houve o quê? Intimidade, a ponto de haver um arrependimento tão grande e genuíno da parte de Zaqueu, que Jesus não precisou falar nada. Jesus não falou que ele tinha roubado, que ele tinha extorquido, mas ele se constrangeu com esse amor tão grande que ele já falou para Jesus: eu vou devolver para todo mundo, eu vou dar a metade dos meus bens, e se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, assim, eu entendo aqui que quando a gente encontra de fato Jesus, a gente se constrange a ponto de entregar o nosso tesouro, a ponto de entregar os nossos pecados, a ponto de haver uma transformação. Porque, assim, como a gente já vem estudando aqui, né, pessoal, a gente só consegue ser transformado quando há, de fato, um arrependimento. Então, esse homem, naquele momento que colocou os olhos em Jesus, houve um arrependimento tão grande que ele se dispôs a entregar todo aquele tesouro, aquela riqueza. Será que, né, ele deve ter passado a vida construindo aquilo?
E naquele dia ele viu que aquilo não tinha valor nenhum, que o valor maior estava em seguir Jesus, em ser um homem correto, puro, e por isso ele aceitou: venha, venha, pode ficar na minha casa. E Jesus foi, e ele criou essa intimidade a ponto de entregar todo o seu tesouro. Então, assim, é uma reflexão para nós. Será que a gente está disposto a entregar? Entregar os nossos tesouros, entregar tudo que está guardado aqui dentro, coisas feias, coisas que a gente precisa abrir mão. Por isso eu falei no início, não é fácil seguir Jesus. Seguir Jesus exige uma transformação de vida. Eu acho que quando a gente de fato conhece Jesus, a gente se constrange com esse amor tão grande que a gente muda a vida. A gente não tem vergonha de falar dessa mudança, a gente leva essa mudança adiante, as pessoas começam a perceber em nós, Jesus reflete esse amor em nós e a gente vai se transformando. Oi, Ali, boa noite, tudo bem? Então, assim, precisa haver de fato essa transformação. A gente só consegue entender se Jesus mora aqui dentro da nossa casa, quando há essa transformação, quando há esse constrangimento. Então, assim, esse homem foi imediato. Jesus falou: desça da árvore que hoje eu preciso ficar na sua casa. E a multidão disse: como assim ficar na casa de um pecador? E ele fala assim: pode ir, Jesus, eu vou devolver tudo, eu estou disposto a mudar de vida. E aí no final, o que é que Jesus fala? Jesus fala assim: hoje houve transformação. Esse é um filho de Abraão e eu vim para curar e para transformar o pecador. Então, Jesus está aqui, gente. Jesus está disposto. Jesus quer que a gente mude de vida. E essa passagem é uma passagem fácil de entender, simples, mas que traz uma reflexão tão profunda. Será que lá em cima daquela árvore, que a gente se encontra muitas vezes, né? Sei lá, com tesouros que a gente considera tão importantes, será que a gente tem de fato Jesus e a gente está disposto a entregar tudo e viver uma vida diferente com Ele? Porque assim, a gente veio sem nada e a gente vai sem nada. Mas a gente precisa cuidar da nossa alma, a gente precisa cuidar dessa vida que a gente tem aqui. Será que todo dia a gente está fazendo algo especial? A gente está abençoando alguém? Isso é tão repetitivo, toda semana que falo isso. Mas é isso. É esse propósito. Qual é a minha identidade? A minha identidade tem que estar em Deus. Então, se a minha identidade está em Deus, eu vim para levar uma palavra, eu vim para levar luz para alguém. Não importa quanto eu tenho de dinheiro, não importa a minha conta bancária, se eu tenho poder, se eu sou simples, não importa quem eu sou. Importa a diferença que eu faço na vida de alguém. Então, a reflexão de hoje é essa. Zaqueu foi um homem pecador, um homem que extorquiu muito do povo, mas que quando Jesus se apresentou para ele, ele foi tão constrangido com esse amor que ele entregou tudo e estava disposto a ter uma nova vida com Deus. Então, assim, a reflexão de hoje é essa. Aonde está o nosso tesouro? Se o nosso tesouro estiver com o Senhor, a gente vai, de fato, fazer a diferença nesse mundo. Então, é essa a reflexão para hoje. Vamos refletir aí como está a nossa vida, como está a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, que a gente possa alinhar tudo isso e colocar ordem nisso, onde está a primeira parte, a parte mais importante. Porque a vida passa tão rápido, né, gente? A vida voa. E aí, para finalizar, tem algo bem interessante aqui que eu quero também compartilhar com vocês. Zaqueu. O que significa o nome Zaqueu? Eu fui pesquisar, né? Porque um nome tão diferente significa puro, inocente e justo. O que eu entendi também nesse texto? Esse homem, talvez ele tinha uma essência boa lá atrás, porém ele se perdeu no caminho. Por que a gente se perde às vezes do propósito, da essência? Às vezes a gente está inserido num lugar errado, com pessoas erradas. Então, o versículo que eu trago sempre no início, eu resolvi trazer no final hoje. E o versículo está lá em 1 Coríntios 15:33, que diz assim: não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Então, a própria palavra nos ensina o quê? Cuidado com quem você anda. Então, assim, se a gente quer aumentar a nossa fé, o que a gente precisa? Andar com pessoas que têm uma fé maior que a nossa.
Se a gente quer ser mais inteligente, a gente tem que tentar estar perto de pessoas mais inteligentes que a gente. Então, assim, é mais uma reflexão para hoje. Esse homem talvez tenha se perdido com esses publicanos, com essas pessoas que estavam buscando riqueza, e essa essência que ele tinha, talvez no nome, que era um homem justo, um homem nobre, um homem inocente, se perdeu. Então, muitas vezes, a nossa essência se perde. Se perde com as companhias, com os desejos de adquirir coisas nesse mundo. Então, precisamos refletir também sobre isso, com quem estamos andando. Porque as companhias dizem muito sobre nós também. Tá bom, meninas? A Ali entrou um pouco depois, vai ficar gravado amanhã, meio-dia, Ali, se você quiser depois assistir desde o início, tá? Eles colocam lá no YouTube. Então, assim, Zaqueu foi um homem rico, foi um homem de poder, porque era chefe dos publicanos, mas era vazio. Ele só encontrou realmente a felicidade, a plenitude, quando ele teve esse encontro com Jesus. Então, a reflexão de hoje é essa. Será que a gente já teve, de fato, esse encontro a ponto de constranger o coração, a alma, enfim, tudo, a ponto de entregar tudo e viver uma nova vida? Que possamos refletir sobre isso. Amém? Se quiserem comentar alguma coisa, é o momento. E se quiserem também colocar algum pedido, alguma coisa aí para a gente orar, vamos orar agora no final para encerrar, tá bom? E para quem não ouviu, meninas, ontem eu não consegui, porque daí eu acabei me perdendo no horário. Eu não, né? A minha cabeleireira se perdeu no horário. E aí eu não quis gravar com tudo aquilo no cabelo, que ia ficar meio feio. Daí por isso que mudei para hoje, tá? Faz sentido, né? Faz sentido. Se quiserem compartilhar alguma coisa de gratidão, de pedido, estamos aqui para orar, tá bom? Para quem me acompanha toda semana passada também oramos por uma irmã aí. Graças a Deus ela já fez a cirurgia, já tá melhor. Deus é bom. Deus ouve as orações, tá bom? Então vamos orar para encerrar? Obrigada por cada uma de vocês, toda semana aqui comigo, sou grata. Eu me aprofundo sempre nos estudos, isso tem feito muito bem para mim. Eu tenho conhecido aí muito mais, tenho buscado muito mais. Isso tem sido bênção, tá? Então vamos orar aí para encerrar. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada por esse ensinamento para mim e para todos que estão aqui, que possamos refletir as nossas atitudes, os nossos tesouros, será onde que estamos colocando os nossos tesouros, o nosso coração, que essa palavra possa nos tocar e que possamos avaliar, de fato, o que tem valor nessa vida. Que possamos ser luz na vida das pessoas. É o que eu te peço hoje, Senhor. Ajuda-nos a ser pessoas melhores todos os dias. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, meninas? Então, assim, hoje vai sair, aí eles editam e amanhã eles colocam novamente lá, tá? Então, para quem entrou depois, quiser assistir, tá bem legal, porque é um texto bem bacana, assim, que dá para refletir bem sobre as escrituras, tá bom? Um beijo e durante a semana, daí eu coloco lá para vocês, então, o estudo da semana que vem. Um beijo, fiquem com Deus.